Estamos de volta com o nosso passeio pelas antigas veredas, hoje conversando com o pastor Fulton Nogueira. Falamos no bloco anterior sobre os malefícios que a teologia liberal tem trazido para a história da igreja. E eu gostaria de saber agora, pastor, do senhor, sobre a influência que esta teologia tão perversa tem sobre o Brasil hoje, sobre a igreja brasileira, especialmente a igreja chamada histórica, tradicional. Eu acho que tem basicamente dois aspectos. Um aspecto imediato e um aspecto a médio e longo prazo. O aspecto imediato é ele solapar a fé, especialmente daqueles que ainda não a têm solidificada. Ele coloca dúvidas. E essas dúvidas geralmente se transformam em uma falta de compromisso com a igreja. Por natureza, como nós estávamos falando, o liberal, o pastor liberal, o pastor de pensamento liberal, ele não se mostra, e ele nem pode se mostrar, ele age subrepticiamente, covardemente, ele age por trás, porque no momento em que ele se declara, e ele só faz isso quando ele tem maioria do seu lado, no momento que ele se declara, ele perde o apoio daquelas pessoas que querem encontrar Jesus. Porque uma igreja, naturalmente, é constituída por aquelas pessoas que querem encontrar Jesus. Mas quando ele diz que o Jesus não existiu, que o Jesus é obra da construção Que coletiva... tudo é uma mera ficção, a própria palavra de Deus Que é a palavra de Deus contém erros, Não não é a própria palavra de Deus mesmo. Não é a própria palavra de Deus. Recentemente eu escutei um deles falando o seguinte: não, a palavra de Deus é apenas Cristo, e Cristo está no céu. O que nós temos aqui é apenas uma coleção de erros, cheio de discrepâncias. Pois bem, quando ele chega a esse ponto, o que acontece? Os que têm a fé menos sólida já não têm aonde se apoiar, então vale tudo. Ele é um covarde, na verdade. E, de alguma maneira, ele é um parasita. Ele expolia o sistema estabelecido, se miscui no sistema, às vezes politicamente é muito querido. Entretanto, sorrateiramente dissemina sementes perversas que minam a fé de muitos. E é exatamente o mais interessante que eles procuram as igrejas mais estruturadas. Eles não procuram igrejas que troquem seu pastor rapidamente. Eles procuram aquelas igrejas tradicionais que colocam um pastor e dão a ele condições de ele trabalhar durante um determinado tempo, ou estabelecem um mandato, de modo que ele fique lá por um determinado tempo em que ele só seja removido por um concílio reunido, determinadamente instaurado, e em que ele possa se defender. E ele escorrega de um lado, escorrega de outro. A coisa mais difícil do mundo para um concílio é você provar que um sujeito está cometendo pecado de heresia. Está dizendo alguma inverdade contra a Bíblia ou contra Deus. Geralmente ele se agarra por todos os subterfúgios possíveis. Daí a covardia, o subterfúgio. Então, a curto prazo ele faz isso. A longo prazo ele acaba com a igreja. Expolia a igreja. Expolia a igreja. Você vê algumas divisões que a igreja presbiteriana sofreu, a igreja presbiteriana do Brasil, que é a mais tradicional. Ela sofreu algumas divisões na sua história. Essas denominações se liberalizaram com o tempo. Todas elas que se liberalizaram com o tempo estão praticamente morrendo. Elas estão praticamente acabadas. Agora, aproveitando essa fala do senhor, eu me lembro que recentemente conversando com alguém que eu penso ser um teólogo liberal, ele fez piada quando disse a ele da história de John Wesley ou do próprio George Whitefield. Embora não concorde com a teologia de Wesley, era um homem santo, um homem que buscava a Deus, acordava muito cedo e passava horas e mais horas buscando a Deus em oração. Então, quando esses homens, quando esses liberais olham para a história de
importantes evangelistas como John Wesley, o próprio George Whitefield, eles acham isso muito piegas, uma piada, porque isso foge à realidade. Isso aconteceu há 250, 300 anos atrás. Porque no entender deles, isso é radicalismo, isso é um exagero. Porque, no fundo, eles não têm uma experiência profunda com Cristo Jesus. Não é verdade, pastor? É verdade, é verdade. Eles dizem que querem encontrar o verdadeiro Cristo, mas o verdadeiro Cristo só é encontrado através de sua palavra. Essa ideia de encontrar o Cristo numa experiência transcendental, mística, é uma ilusão tão grande que no fundo os afasta do verdadeiro Cristo, que se revela através da Escritura. Agora, apesar de ainda existirem nichos em alguns seminários brasileiros dessa gente, eles têm exercido pesada influência sobre os pensadores cristãos, especialmente aqueles voltados à tradição histórica cristã aqui no Brasil? Tem. Tem? Tem muita influência ainda. Você encontra, pelo menos eu encontro, não vou dizer você, mas eu encontro muitas vezes alguns pastores que deveriam ser experientes e evitar algum tipo de coisa como essa, maravilhados com literatura desse pessoal. Poxa, que livro impressionante, mas que coisa fantástica. E quando na realidade você olha, é uma mistura de, às vezes, hinduísmo, às vezes budismo, às vezes eles assomam coisas impressionantes como programas de TV, vídeos na internet. Um dia desses... Outra característica deles, aproveitando essa deixa, eles me parecem ser bastante ecumênicos, porque gostam dos holofotes, gostam... Totalmente ecumênicos. São muito ecumênicos. Um dia desses alguém me mandou um vídeo do YouTube de um deles, que é pastor de uma grande igreja na Água Branca, em São Paulo, em que ele pregou um sermão, o sujeito que me mandou dizendo, que sermão fantástico. Era o sermão da 60ª do Padre Vieira. O problema é que ninguém mais lê o Padre Vieira. Mas ele pegou o sermão do Padre Vieira e pregou o sermão do Padre Vieira sobre o bom samaritano. Mas tem ares de douta piedade, quando na realidade está falando o quê? Nada. Está falando sobre Jesus? Não. Além de aproximarem da Bíblia sem reverência, sem temor, entendendo que é um livro importante, que contém ensinamentos, que contém normas que norteiam a nossa vida moral e tudo mais, eles não têm, conforme nós dissemos no bloco anterior, aquele temor e aquela reverência que caracterizam o verdadeiro homem de Deus. Agora, pastor, como podemos identificar essa gente no nosso meio? Quais os critérios nós podemos usar a fim de identificá-los e, obviamente, fugir e aconselharmos aqueles que possam, de alguma maneira, ser influenciados por essa gente a serem cuidadosos? Judas nos diz que ele se banqueteou junto de nós sem recato em nossas festas de fraternidade. Portanto, eles estão muito bem localizados no nosso meio e dificilmente se coloca... dificilmente nós conseguimos verificá-los. Nosso Senhor nos deu um bom sinal, pelos frutos os conheceremos. O Senhor diz que eles estão tão bem disfarçados que eles se vestem de ovelhas e são capazes até de chegar para Jesus dizendo que eles fizeram milagres, profetizaram e expulsaram demônios. Ou seja, eles são difíceis de ser reconhecidos. Mas eu acho que o único modo prático de reconhecê-los ainda é pelo apreço que eles têm às Escrituras. Qual é o apreço que eles têm às Escrituras? Eles são capazes de pegar um trecho das Escrituras e expor palavra por palavra, dizer, gente, isso significa isso, sem sair de lá, ou apenas dizer, não, gente, isso é símbolo daquilo, ou isso aqui está simbolizando aquilo. Ou, gente, isso aqui é uma bela parábola. Ou isso aqui... Não. E são perspicazes e inteligentes. Não há dúvida. Não há dúvida que são mais inteligentes até do que aquele que simplesmente diz, isso significa isso.
Na realidade, eles são capazes até de dizer o seguinte: não, o autor não quis dizer isso. Você é que tem que encontrar o seu sentido para isso. O sentido deles não está no que o autor quis escrever, mas no que você vê. Ou seja, eles deixam que você encontre o seu sentido. É claro que você sai lisonjeado de um negócio desse, sai com o ego massageado. Sem dúvida. E agrada gregos, parafraseando o poeta, e goianos. Mas, pastor, Lutero, com seu jeito veemente de ser, ele dizia que o homem que abre um meretrício, um bordel, faz menos mal à alma da humanidade, ou daqueles que frequentam o bordel, daqueles que são prostituídos ali, do que aquele outro homem que abre uma igreja e se torna um falso pregador. Porque este último não corrompe somente o corpo, mas principalmente a alma das pessoas. Então, eu gostaria de saber do senhor, fazendo um paralelo entre o pentecostalismo, o neopentecostalismo e a teologia liberal. Como é que o senhor colocaria em contraponto a essas três vertentes? E, obviamente, sinalizando para aquela que é a mais prejudicial delas. É difícil a gente dizer qual é a mais prejudicial, porque quando você tem veneno em um copo de água limpo, pode ser uma gota de veneno, é tão perniciosa quanto está cheia de veneno. Uma bactéria no copo é uma bactéria, ela vai fazer tanto mal quanto 100 bactérias no copo. É meio difícil você dizer o que é, mas sendo pragmático, eu creio que o liberalismo talvez seja a pior de todas as coisas, porque ele desacredita completamente a Bíblia de capa a capa. Os outros até leem a Bíblia e eventualmente respeitam a Bíblia, respeitam tem a Bíblia, reverência por tem ela. reverência Talvez por enxergue ela. algumas passagens de maneira míope. E talvez quem saiba a leitura da Bíblia os convença de alguma forma. Mesmo que alguns deles faça como aquele auxiliar do rei de Israel, pegue um canivete e corte a Bíblia. Mesmo que. Mas o liberal, ele sequer faz isso, ele pega a Bíblia e joga no fogo. O liberal é a própria negação da Bíblia. Ao passo que os outros ainda têm algum cuidado com a Bíblia. Eu gostaria de terminar essa entrevista com poucas palavras a respeito de Barth. O senhor falava sobre Barth. Afinal, alguns dizem que ele é um neo-ortodoxo. Ele foi um liberal, foi um neo-ortodoxo. Como é que o senhor encara a figura de Barth na história do cristianismo? Olha, eu costumo dizer que um relógio parado marca a hora certa 2 vezes por dia. Barth, no meu modo de ver, ele não teve nada de neo-ortodoxo, nem de ortodoxo. Ele foi um liberal mesmo. Ele negou a existência de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem nega a existência do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz claramente, não tem o Pai. Quem nega o Filho não tem o Pai. Essa gente trouxe algum benefício concreto para a igreja, pastor? Para resumir? O benefício concreto é que nos alertou que os dias estão próximos. A igreja, infelizmente, a igreja sempre caminhou quando ela se viu mais pressionada. E, por exemplo, os credos, as confissões foram muito mais obra de perseguições do que propriamente de vida calma. A igreja, eu estou tentando formular algum pensamento de modo a não parecer, nos dias de hoje, a palavra reacionário. A igreja, infelizmente, ela não é reacionária, mas ela age muito mais quando ela é perseguida. Quando é perseguida, ela fornece mártires. Diferente do islamismo, que se mata para propagar sua fé, a igreja se mata para manter sua fé. Muito bom. Gostaria muito de agradecer, pastor, a sua presença aqui conosco. Certamente nós fomos muito instruídos com essa entrevista. E eu gostaria de também te agradecer por ter estado nesses momentos conosco e te convidar para mais uma vez estarmos juntos na próxima edição do Passeio pelas Antigas Veredas. Muito obrigado e nos vemos no próximo programa.